Olá, feliz sábado. Essa é a Escola Sabatina da Igreja Adventista da Morada. Que bom que você está aqui com a gente. Mas antes de tudo, eu vou te pedir um favor todo especial. Nós estamos começando esse projeto e nós precisamos da sua força. Eu preciso que você compartilhe esse vídeo, eu preciso que você se inscreva no nosso canal e ative principalmente o sininho para que você possa receber todo o nosso conteúdo. Se aproveita que está aí agora, entra no nosso Instagram, que é @Adventistas da Morada, e também compartilha com seus amigos. Bem, a nossa escola sabatina, ela é feita ao redor do mundo. Virtualmente ou presencialmente, milhões de pessoas, todos os sábados, se reúnem para estudar a palavra de Deus. Esse é o primeiro sábado do nosso trimestre e nós vamos estar estudando como interpretar as Escrituras. E a lição dessa semana fala sobre a singularidade da Bíblia, sobre como ela é única, sobre como ela é diferente e sobre como ela modifica a vida das pessoas. Olá, queridos alunos da Escola Sabatina. Já com saudade de todos. Estamos vivendo em dias difíceis, não é mesmo? Embora tempo bom para o estudo da palavra. E claro, através do nosso guia de estudo da Escola Sabatina. Ao você estar mergulhado nesse estudo, peça ao nosso Deus, o Espírito Santo, para que Ele nos transforme em um caráter mais semelhante ao de Jesus Cristo. Assim, nós temos a certeza que testemunharemos muito mais do nosso Senhor. Façam isso. E uma prática. Mesmo estando longe, mesmo estando separados em casa, não perca a conexão com os outros alunos da sua unidade de ação. Liga para o seu professor, ele vai providenciar um meio de conectá-los. E assim, mesmo separados, estaremos unidos. E agora vamos ao que estudamos durante a semana e as práticas destas lições. Kelvin? Para todos que me conhecem como professor de unidade de ação, uma das coisas que eu sempre gosto de fazer é dar o significado das coisas, o significado das palavras. Eu gosto muito de falar sobre isso. E a lição dessa semana, ela fala sobre a singularidade da Bíblia. Eu fui atrás do significado do que significa a palavra singular. E eu anotei aqui para vocês, dizer que singular, ele tem o significado de único, sem comparação. Mas uma das palavras que mais me chamou a atenção foi que singular também significa solitário. E eu acho esse um conceito em que a Bíblia se encaixa muito. Ela é solitária. Ela é solitária no sentido de que ela vai contra todo o conhecimento comum que a gente tem. Ela consegue, ao longo da história, estar sempre do outro lado, sempre oferecer uma visão diferenciada, sempre oferecer alternativas diferenciadas ao que o mundo oferece. E é isso que faz a Bíblia ser diferente. Vocês sabem que Bíblia vem de biblos, no grego, da mesma palavra raiz, que é da biblioteca, né, que significa a palavra biblioteca, e são a reunião de 66 livros. Imagine, eu vou dar uma tarefinha para vocês. Imagine que vocês peguem o mesmo tema, que vocês peguem um tema, uma árvore, e vocês deem esse tema para 66 pessoas, em 66 países diferentes, mas o mais incrível, você deem esse tema um por ano, para ser inscrito em 66 anos diferentes. Vocês acham que realmente ia sair uma coisa única que combinasse? Eu acho isso um pouco difícil. E é isso uma das coisas que nos espanta na Bíblia, a razão como os temas se encaixam. Não é isso? Tanto o Novo como o Velho Testamento foram escritos num período de 1500 anos, com pessoas com vivências diferentes, com profissões diferentes. Foi escrita por pessoas simples, foi escrita por reis, foi escrita por sábios, foi escrita por fazendeiros, foi escrita por intelectuais, mas foi escrita também por pescadores. E realmente é incrível como todo esse conteúdo consegue se combinar para transformar de uma maneira, às vezes sutil, mas às vezes de uma maneira abrupta, a vida das pessoas. Nós acreditamos que a Bíblia seja a palavra de Deus. E eu não sei se vocês notaram ultimamente a quantidade de reportagens,
de artigos que têm saído na mídia comprovando um ou outro aspecto da Bíblia. Seja no aspecto como as pessoas devem se relacionar umas com as outras, seja relativo a aspectos de saúde, seja relativo a como você deve vivenciar a sua espiritualidade, a Bíblia sempre foi um livro de referência. Pessoas dos mais variados graus intelectuais, pessoas das mais diversas profissões, se rendem aos preceitos da Bíblia. Não podemos negar que a sociedade ocidental em que nós vivemos, ela seja uma sociedade que está fundamentada sobre preceitos bíblicos. Tudo aquilo que rege o nosso convívio, ele está ali desde sempre colocado dentro da Bíblia. E essa é uma das maiores evidências da veracidade dela. E agora nós vamos conversar com os nossos convidados sobre esse assunto. Caio, que bom ter você aqui com a gente. Me diz uma coisa, na tua opinião, a Bíblia foi escrita por pessoas muito diferentes, em lugares diferentes e num tempo completamente diferente do que nós estamos vivendo hoje. O que você acha que a Bíblia tem a nos dizer? Ela atende à realidade do que nós vivemos hoje em dia? Kelvin, para mim, esse é o maior argumento da fidelidade da Bíblia, sabe? Porque poderíamos nem pensar em nomes ou em pessoas quando a gente ouve ou a gente lê a Bíblia. Mas a Bíblia, ela é rica em detalhes e mostra pessoas que, para nós, não teriam capacidade de escrever a Bíblia, mas ela está ali trazendo histórias simples e complexas ao mesmo tempo. Quando a gente encontra essa realidade na Bíblia, isso nos dá segurança, porque mesmo mostrando pessoas que nem eram relevantes para a época, eles foram registrados e existe para nós e serve para nós hoje. Eu quero até ler um texto bíblico que está no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que vem falando exatamente sobre isso. E se você quiser acompanhar comigo em casa, pode acompanhar também. 2 Timóteo 3,16 diz o seguinte: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Na verdade, o que é apresentado para nós aqui é que a escritura continua sendo válida, continua sendo útil. Útil para quê? Ela é útil para o ensino, ela nos ensina, ela é útil para nos repreender, porque se nós estamos no caminho errado, ela nos apresenta que nós estamos no erro. A Bíblia fala que ela nos corrige, nos mostra um novo caminho e também ela nos educa na justiça. A Bíblia que nós conhecemos hoje, ela é útil e ela é relevante para o nosso dia. É engraçado você dizer isso, porque nós estamos, infelizmente, vivendo um tempo de muita provação. E a lição do trimestre passado foi justamente sobre as profecias de Daniel. E não posso dizer uma feliz coincidência, mas é uma coincidência o tempo de provação que nós estamos passando hoje. E parece que, eu não sei se caiu a ficha para todo mundo do que está acontecendo, mas nós estamos vendo as profecias se cumprirem diante dos nossos olhos. E a Bíblia é um livro eminentemente de profecias. Não é isso? O que você acha que as pessoas devem fazer? Parei aqui. Caio, é o seguinte, via de regra a gente vê as pessoas querendo conhecer as profecias, Daniel, Apocalipse, e as pessoas são até capazes de estudar as profecias, mas são poucas as que realmente querem se preparar para o tempo do fim, para as profecias. O que você diria para essas pessoas? Talvez a Bíblia é o livro mais indicado para a gente estudar, né? Como a gente leu nessa semana, 30% da Bíblia é profética. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento nós encontramos assuntos proféticos. E a Bíblia, você não pode isolar apenas o profético para você entender a profecia. Pelo contrário, a Bíblia é um emaranhado de questões que um texto completa o outro. Então, quando você vai estudar o livro de Daniel, você precisa ter um pano de fundo bíblico para você entender o que significa cada coisa ou cada significado do livro de Daniel.
Quando você vai para Apocalipse, é a mesma forma. Você tem que ver o livro de Daniel para você entender o livro de Apocalipse. O livro mais indicado que nós temos hoje é a Bíblia. E ela nos conduz, mas de forma junta, unida, os textos, para que nós possamos entender qual é a vontade de Deus e o que Ele quer passar para nós hoje. Nesse tempo de crise que nós vivemos, e nós estamos tendo a lição na Escola Sabatina com esse tema, eu acho que nada é mais pertinente do que isso. A gente ter essa oportunidade de ver o que realmente a Bíblia tem a nos dizer. Porque às vezes a gente quer estudar a Bíblia e a gente apenas abre a Bíblia e fala assim, deixa eu ver o que Deus tem para nos dizer hoje. E às vezes a gente faz isso, quando a gente está angustiado, a gente abre num salmo e fala, não, deixa eu ver o que Deus tem para me apresentar para o dia de hoje, nessa minha dor, nesse meu sofrimento. Caio, pegando um gancho que você estava dizendo, na lição do trimestre passado a gente estudou sobre o livro de Daniel. E sem dúvida o momento que a gente está passando hoje, ele se encaixa perfeitamente num contexto profético. O problema é que as pessoas querem estudar sobre as profecias, elas querem ler sobre as profecias, mas são muito poucas as pessoas que querem realmente se preparar. Como a gente diz aí no popular, né? Não cai a ficha das pessoas que nós estamos vivendo no tempo do fim. O que a Bíblia diz sobre as pessoas que se leem, tá certo? Até se convencem, mas não tomam as atitudes necessárias para se preparar para o tempo de profecia? Eu acho que essa lição caiu muito bem para aquilo que nós estamos vivendo, porque ela nos leva à Bíblia, a entender o que a Bíblia tem a nos dizer. E a Bíblia, 30% é profecia. Nós estamos tendo contato com esses 30% na lição passada, mas agora a gente entende que existem outros 70% que a gente precisa entender também. Quando Pedro fala sobre como Deus escreve a Bíblia, ou Deus conduz os seres humanos para escrever a Bíblia, ele diz o seguinte no livro de segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Amém. Eles foram homens comuns como nós, mas que dedicaram a sua vida ao Senhor. E a Bíblia fala que o Espírito Santo inspira eles para que eles escrevam a Bíblia e que nós hoje temos a Bíblia nas nossas mãos. Eu acredito, Kelvin, que hoje o que nós precisamos é que esse mesmo Espírito Santo continue a falar conosco e que a Bíblia não seja apenas um horóscopo que me fala o que eu devo fazer hoje, mas que seja um oráculo, que é uma forma que Deus tem para nos dizer a vontade dele para a nossa vida. Uma coisa que a gente queria trazer também é que é o seguinte, durante muito tempo a Bíblia foi amplamente contestada, né? E como a gente falou lá na abertura da lição, cada vez mais a ciência comprova a historicidade da Bíblia, a veracidade dela. Em todos os campos da ciência, na biologia, na história, na arqueologia, nós encontramos fortíssimas evidências de que a Bíblia realmente, que aquelas personagens que nós aprendemos e que aquele contexto histórico em que se desenvolveu, ele realmente aconteceu. E o que acontece? Hoje em dia a gente está vivendo uma meio que modinha da Bíblia, né? Antes era amplamente contestado, hoje em dia virou até fashion dizer que você é crente, que você é evangélico. Não, hoje em dia está na mídia toda, ninguém mais contesta você, né? Mas o que acontece é, muito embora alguns preceitos da Bíblia sejam aceitos, preceitos de relacionamento, preceitos de convivência entre as pessoas, preceitos especialmente na área da saúde, que é o que nós estamos vivendo hoje. Por que as pessoas relutam em aceitar a Bíblia como um todo, né? Elas só querem pensar aquilo que é de interesse. Então, se ela está falando isso de saúde, não, isso aqui eu aproveito, isso aqui serve. Se ela está falando isso de relacionamento para com o meu próximo, com o meu cônjuge, isso serve. Mas elas não aceitam como tudo. Vanessa, o que você diz aí dos seus amigos? O que eles dizem da Bíblia? Eu sei que você tem um ministério fantástico que é desenvolvido aqui, né, na igreja. Eu acho que a princípio existe, sim, né? Eu acho que todo mundo, na verdade, não quer que alguém estranho a você, estranho à sua vida, venha mexer nas suas circunstâncias, né? No seu jeito de viver, no seu jeito de falar, onde que você tem que ir, onde você não tem que ir. Então, a verdade é que todo ser humano, ninguém gosta disso, né?
Então, todo mundo gosta de ser dono da sua própria história. Então, dizer que um pastor ou alguém vai, ou um livro como a Bíblia tão antigo vai dizer para você o que você tem que fazer, não é propriamente algo muito interessante, né? Mas aí eu acho que entra a sabedoria da gente conseguir pegar mesmo quando a pessoa só tem interesse em uma parte. Então, às vezes, aquela parte é o que chama atenção e está tudo bem. Porque daí, através daquele assunto que a Daquele interessa, gancho, né? daquele gancho, a gente puxa, porque a gente percebe, principalmente por saber que existe o Espírito Santo trabalhando, é que dali a gente vai conseguir trabalhar ou não a Bíblia como um todo para a pessoa. Mas, assim, que é um processo, né? Para nós que, teoricamente, aceitamos a Cristo já, né? Sim. A gente também está num processo aí de santificação, né? Que vai durar a vida inteira. Então, não há motivos para a gente também querer antecipar o processo para quem acabou de conhecer, né? Então, eu acho que a gente tem que aproveitar a oportunidade, mesmo que o interesse da pessoa seja ainda só num pedaço da Bíblia. Claro. Queria passar a bola para o Caio. Caio, da tua experiência como pastor, você tem notado uma diferença pelos motivos que as pessoas buscam a igreja, ou são os mesmos motivos de hoje, de 10 anos atrás, de 15 anos atrás? Existe algum tipo de mudança de comportamento pelo qual as pessoas estão buscando conhecer a palavra de Deus e buscando a igreja? Eu acredito que as crises fazem com que as pessoas busquem a Deus. As crises financeiras, crises familiares, crises de relacionamento, isso tem feito com que as pessoas busquem a Deus. Eu tenho um dado da Novo Tempo, desses últimos 15 dias. Que a Novo Tempo é o nosso canal, né? Nosso canal da Igreja Adventista, né? Isso. Cerca de 600 pessoas têm buscado diariamente estudar a Bíblia através da Novo Tempo. Amém. Olha só, na crise que nós estamos passando, nós encontramos as pessoas sedentas, querendo conhecer. Então, parece que quanto mais a gente se aproxima do fim, mais as pessoas entendem que está lhe faltando algo e mais buscam a palavra de Deus. Eu acredito que é o Espírito Santo que deixa e que mostra que a pessoa está sedenta e elas estão vindo dessa forma com tanta vontade, com tanta gana de conhecer a palavra de Deus. Uma vez eu estava numa aula na faculdade e o professor me falou que ele não acreditava na Bíblia. Mas mesmo na hipótese da Bíblia ter sido escrita por uma pessoa que ele não conhecia e que ele não acreditava, tudo aquilo que estava escrito era de certa forma tão fantástico que não tinha como não crer que não havia algum tipo de interferência natural naquilo, né? Então, já falando aqui com a Vanessa, é o seguinte: a gente tem muitas provas da historicidade da Bíblia, de que ela realmente aconteceu, que vários personagens realmente existiram, cada vez isso se prova mais, mas eu acredito que a maior prova de que a Bíblia é um livro inspirado é porque ela muda pessoas, é porque ela muda a vida das pessoas, tá certo? Não existe nenhum livro na história da humanidade que tenha transformado pessoas, grupos, até países inteiros, por causa desse livro escrito. Isso por si só já é uma evidência. Vanessa, me diz uma coisa, o que você acha que está levando as pessoas cada vez mais a procurarem a Bíblia como fonte não somente de filosofia de vida, mas de uma prática de vida? Ok, você sabe que com o grupo de estudos, né, que nós fazemos aos sábados, com qualquer pessoa que queira saber sobre a Bíblia, existem 3 aspectos que a gente percebeu, assim, de porque hoje, nos nossos dias, as pessoas estão procurando saber mais sobre a Bíblia. A primeira é que a Bíblia, no mínimo, é intrigante, né? Porque você tem, assim, no mínimo, você acreditando ou não em Deus, porque você tem aí 44 livros, é isso mesmo? 66 Perdão, 66 livros, né? Foi escrito aí dentro de um período de 1.500 anos, em 3 continentes diferentes, Ásia, África e Europa. E assim, por mais de 40 autores, né? E são autores completamente diferentes um dos outros, com experiências diferentes, culturas diferentes, só que com a mesma mensagem. As coisas são muito bem amarradas. E com um lapso temporal aí de
muitos anos. Então, assim, pessoas diferentes, com jeitos diferentes, profissões diferentes, nível cultural diferente, falando a mesma coisa. A mesma Então, linguagem. assim, e por anos. Então, um livro de séculos que sustenta uma mesma mensagem. Como que pode conseguir sustentar com autores diferentes, separados aí por anos, separado por cultura, por língua, tudo tão diferente, mas tudo tão muito bem amarradinho, né? Então, é no mínimo um livro intrigante, que passou tanto tempo aí perpetuando a sua mensagem, sendo que, se não tiver algo sobrenatural, é um pouco difícil de acreditar, Que né? vai dar cola para essa parte Que da vai dar sobrenatural. cola, exato. E Liga. exatamente, nos dias atuais que a gente vive, tudo é tão superficial, é tudo tão fluido, né? Líquido. A gente tem vivido assim uma era de conceitos líquidos, tudo passa muito rápido. Então, assim, a curiosidade de você saber sobre um livro que fala de uma mensagem que se perpetua por anos, por séculos, é estranho, né? No mínimo estranho. Então, muita gente, primeiro, na curiosidade, né? Então, assim, como que pode, acreditando ou não, se é Deus ou não, esse livro, alguma coisa tem que está há muito tempo aí vingando, né? E muitas pessoas falando dele, né? Aí, acho que o segundo aspecto é a mensagem, né? Você sabe que a mensagem da Bíblia é contra a cultura, né? Sim, totalmente. É total um contra a livro cultura. único. E, assim, ela não é contra a nossa cultura. Ela é contra a cultura no século XIX, ela é contra a cultura na época de Jesus. Sempre está contra ela a cultura. sempre foi contra a cultura. Então, assim, é outra coisa que quando as pessoas começam, então, primeiro curiosidade, aí na segunda ela vai ver a mensagem já dá aquele baque, né, aquele choque, né, tipo, como assim? Então, por exemplo, a Bíblia fala de felizes são os que choram. Como assim felizes são os que choram? Entende? Numa época como a nossa, em que a gente fala aí de empoderamento, ou que a gente fala de você tem o poder, você pode, você consegue, aí você lê uma mensagem como essa, de que felizes são os que choram, ou que você tem que ser menos para poder ser mais, né? Você tem que ser o menor, você tem que servir, é algo totalmente contra a cultura. E era contra a cultura na época de Jesus. Ninguém falava com mulher, e Jesus fez o quê? Falou com mulher. Além de ter falado com mulher, falou com também uma prostituta, né? Então, assim, Jesus quebrou muita coisa que era cultural, né? Muitos paradigmas, Muitos né? paradigmas. Então, a Bíblia é um livro muito estranho, no mínimo, se dizer estranho, né? Porque ela é contra a cultura em todas as épocas. Então, no primeiro momento, a mensagem choca muito, porque a gente percebe quando a pessoa está estudando, ela fica assim, como assim? É estranho para tudo que a gente ouve. Mas, ao mesmo tempo, ela é aquela faca de dois gumes, né? A palavra fala que ela vem e separa alma e espírito, né? Como faca de dois gumes. E ela traz, ao mesmo tempo que traz esse choque por ser uma mensagem tão contracultural que você não está acostumado a ouvir, ela, ao mesmo tempo, traz paz e esperança. Então, é muito estranho. Então, a pessoa permanece ali até pela estranheza mesmo. E o terceiro aspecto é o autor. Porque aí, conforme você vai estudando e a pessoa vai se debruçando sobre os estudos da Bíblia, ela vai percebendo que ali não é possível. Tem que ter um autor ali. A gente sabe que as pessoas que escreveram foram seres humanos, né? Mas todos inspirados por Deus. Porque, se a gente parar a pensar, o Hugo Hoffmann, que é o nosso professor, inclusive, ele fala muito sobre isso, sobre aquela brincadeira do telefone sem fio, né? Sim. Então, você está um do lado do outro, você fala a mesma coisa, fala para ele, mas vai chegar lá no final, não é a mesma coisa. Agora, como que pode um livro, por anos, falar a mesma mensagem, dividido por tanto tempo, assim, separado por tanto tempo, assim? Então, assim, o telefone sem fio seria muito certo, né? Porque um foi falando, o outro falou de outro jeito, o outro falou depois, anos depois. Então, assim, como que a mensagem permaneceu? Não tem como ser obra do acaso. A Bíblia chegar para a gente do jeito que chega, não tem, é impossível. Tem que haver uma interferência sobrenatural para ela chegar na nossa mão dessa forma única, né, unificada. Exatamente. E aí, quando a pessoa descobre, quando está estudando, que o autor ali é o Espírito Santo. Foi escrito por homens, mas todos inspirados pela mesma fonte. Então, tem vários, mas a fonte é a mesma. Então, passou pelo mesmo canalzinho ali, Eu né? vi uma frase que fala assim, a Bíblia é a voz de Deus no sotaque humano. Eu achei legal, porque é o pensamento de Deus, é a forma dele pensar, mas na vivência de nós, seres humanos, que temos os autores traduziram para o sotaque, para a linguagem humana, a vontade de Deus.
E aí quando você vê, quando menos a pessoa percebe, ela está, de repente, né, mal sabe ela que o Espírito Santo já está trabalhando. Apaixonada pela Bíblia, de repente, ela se vê ali já olhando e no dia a dia dela não querendo fazer certas coisas ou querendo fazer outras coisas. Então, é uma obra do Espírito Santo. Então, é algo, na verdade, que nunca puxa por completo, né? É um processo mesmo. E aí a Bíblia acaba sendo uma mensagem que transforma a sua vida, sem dúvida. Eu aprendi outro dia, numa entrevista completamente fútil, que existe uma coisa chamada na dramaturgia chamada arco narrativo. O arco narrativo é como a história começa, como ela se desenvolve, como ela termina. E dentro desse arco narrativo, nós temos também micronúcleos, né? Que são as histórias das personagens. E você falando aí da Bíblia ser um livro estranho, um livro esquisito, não tem nada mais esquisito que o bicho ser humano. E Deus usa o ser humano para traduzir a sua palavra. Seres humanos falhos, seres humanos extremamente pecadores. Eu quero crer que boa parte das pessoas que estão nos vendo aqui hoje, nem os nossos amigos aqui, cometeram muito menos pecados do que as nossas personagens, que são ditos como o pai da fé, o homem segundo o coração de Deus, e é nesse sentido que eu faço a pergunta já para a gente caminhar para o nosso encerramento. Toda narrativa, todo arco narrativo, ele tem uma coisa que as pessoas chamam de a trajetória do herói. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. E a trajetória do herói diz que a pessoa ela é predestinada, ela é apresentada um desafio, existe uma interferência sobrenatural, existe uma batalha onde a pessoa se assoberba e de repente ela é derrotada e finalmente ela vai para a humildade, de repente com uma nova interferência sobrenatural ela consegue prevalecer. É assim desde os desenhos da Disney até o Super-Homem, qualquer filme de super-herói que vocês consigam ver por aí. E aí já caminhando no final, como eu queria dizer para vocês, eu queria dizer como os personagens da Bíblia, os personagens, José, Davi, um apóstolo, um outro personagem do Velho e Novo Testamento, qualquer que seja, como vocês acham que eles provam para a gente que a Bíblia é verdadeira, que ela tem utilidade? Eu acredito porque a palavra de Deus não está alicerçada nesses personagens, né? Porque, na verdade, eles só foram um interlocutor da mensagem que Deus tinha mandado para eles. Talvez essa é o maior argumento que nós temos de que é a palavra de Deus realmente. Porque homens falhos, pecadores, que pecaram e pecaram, cometeram pecados muito graves. Pisaram na bola feio, vamos dizer. E a Bíblia, primeiro, não esconde o erro deles, porque não precisaria aparecer lá que Davi fez isso ou aquilo. Pelo contrário, mostrou de forma clara quem era Davi. E depois mostra os lindos salmos de Davi. Talvez o que eu entenda, olhando tudo isso, é que Deus escolhe pecadores para trazer a mensagem para pecadores. Talvez esse é o maior argumento que eu enxergo na Bíblia. Vanessa? Eu também acho que é essa apesar de, né? Apesar de todos os defeitos, de todas as falhas, que como o pastor disse, a Bíblia não esconde nenhum deles, apesar disso, essas pessoas são transformadas, né? Elas são regeneradas através da palavra de Deus. E a Bíblia chama de heróis da fé pessoas que tiveram pecados que a gente se viciou hoje, né? E acha horríveis, né? Então, assim, exatamente isso. A Bíblia não é sobre as pessoas, mas é uma história de redenção. É onde Cristo é o personagem principal buscando o seu povo, do começo ao fim, né? De Gênesis a Apocalipse, é a história da redenção mesmo, de Jesus atrás do seu povo, né? Até que o fim chegue e nós possamos estar com ele. A gente pode entender então que são testemunhas que escreveram, né? Exatamente. Pessoas Testemunhas que da tiveram palavra contato de com Deus, né? Exato. Bem, pessoal, a gente está caminhando já para o final. A lição dessa semana que trata sobre a singularidade da Bíblia, que a Bíblia é um livro único. Realmente ela tem o poder, ela tem as evidências históricas, mas talvez a maior evidência de que ela é realmente a palavra de Deus é o poder que ela tem, a capacidade ela tem de entrar dentro da vida das pessoas e fazer mudanças que o mundo não conseguiria fazer.
Não é isso? Eu acho que isso é a prova irrefutável da interferência divina, da mão divina naquelas pessoas que escreveram a Bíblia ao longo de milhares de anos, ao longo de milhares de quilômetros, com cabeças tão diferentes, com realidades tão diferentes. E eu queria agora convidar o Caio para dirigir a gente em oração e pedir para a gente preparar para apresentar, preparar para a gente enfrentar essa nova semana, tá certo? Que vai ser difícil para todo mundo, ninguém vai negar, mas que nós temos certeza que com a mão de Deus, cuidando de todos nós, a gente vai prevalecer. Caio, você ora com a gente agora? Vamos orar. Querido e bom Pai, muito obrigado, Senhor, pelo manual de instruções que temos, que está nos levando diretamente para a sua palavra, para entendermos e interpretarmos de uma maneira muito sólida aquilo que o Senhor tem para passar para cada um de nós. Pai, o Senhor conhece o nosso coração e o Senhor sabe os medos e aflições que sentimos. E é através da Tua palavra, Pai, que nós estamos buscando ouvir a Tua voz. E pedimos, Pai, que o Senhor venha falar conosco e que cada momento que nós formos abrir a Tua palavra, que a gente consiga realmente ouvir a Sua voz falando no nosso coração, nos acalmando nessas crises que temos experimentado, e que nós possamos sentir o poder do Espírito Santo falando a cada um de nós, nos acalmando e mudando o nosso coração. É o que pedimos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Caio. Obrigado, Vanessa, por participarem com a gente. E obrigado a você que esteve junto conosco nessa Escola Sabatina tão especial. E eu queria dizer uma coisa. A maior evidência da veracidade da Bíblia é o que ela fez e o que ela faz na sua e na minha vida. Testemunhe disso, compartilhe e até o sábado que vem.